Olá, meu nome é Valéria Mesquita, sou enfermeira, especialista em saúde pública e gestão das clínicas, coordenadora do ambulatório do Hospital São José. Fui convidada para apresentar um pouco para vocês o controle do surto de sarampo. A gente inicia nossa apresentação, falando um pouco do processo de trabalho na atenção básica visando o controle do surto de sarampo, o qual estamos vivenciando. Para o controle de surto, na atenção básica, no caso, um controle através da vacinação, a gente precisa analisar a situação da área adstrita dessa unidade básica de saúde. Como é essa análise, Seja ele estimativa populacional por microárea, essa área ela precisa já ter passado por uma territorialização e ser dividido por microáreas. A análise da situação da doença na área, feita como quantos casos foram notificados em cada área, houve notificação, a delimitação dessa área de atuação, eu vou atuar em que área, que teve mais notificações. Os recursos disponíveis são imprescindíveis, como a sala de vacina, os insumos, os imunos biológicos e os recursos humanos. Sala de vacina. A sala de vacina ela é um local com destino à administração do imuno biológico. Logo, todos os procedimentos desenvolvidos eles devem garantir a máxima segurança da clientela. No caso, a gente demonstra aí uma sala de vacina de uma unidade básica de saúde, simples, com bancada, com descartex, uma sala com uma boa iluminação, com a condição para instalação, com a parede que seja lavável, uma iluminação adequada, equipamentos elétricos que estejam funcionando adequadamente, os equipamentos e materiais básicos, um equipamento, um refrigerador, uma bancada, uma pia de inox, os materiais básicos, seja ele uma bandeja, uma tesoura reta, e o material de consumo como um todo o material que é utilizado para o funcionamento na sala de vacina, desde o refrigerador, desde o termômetro do refrigerador ao material para registro. O material de registro, ele é imprescindível. Por quê? Porque ele é através desses impressos e manuais básicos que a gente consegue ter uma estimativa bacana de como estão nossas coberturas vacinais e o controle desse surto. Um cartão para registro de vacina, a ficha de controle, o mapa diário de vacinação, todas as pessoas que estão vindo sendo vacinadas nos postos de saúde, eles precisam ter esse mapa diário, o boletim mensal, o mapa da temperatura da geladeira, a ficha de investigação de eventos adversos, os manuais para consulta, caso tenha dúvidas, sejam ele um manual de vacinação, de eventos adversos, da rede de frio como um todo, e um quadro com esquemas básicos de vacinação. Aqui demonstrando um pouco do cartão de vacinação, desde o início do PNI e como é feito o registro em um cartão de vacinação infantil. Aqui nós temos o mapa de temperatura da geladeira, importantíssimo para o controle adequado da temperatura dos imunos biológicos, e os manuais, manual da rede de frio, manual de normas de vacinação, manual de procedimentos de vacinação. Todos esses manuais a gente encontra no site do Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunização, com consultas, e no funcionamento da sala de vacina. Para uma sala de vacina funcionar adequadamente, ela precisa de uma equipe. Essa equipe ela pode ser de 1 a 2 técnicos de enfermagem e uma enfermeira, e que realiza essas funções básicas, como uma limpeza adequada da sala, ver como está a bancada, ver como está a pia, a arrumação dos imunos biológicos, importantíssimo dentro de uma geladeira de vacinas, a conservação desses imunos biológicos, equipamentos em bom funcionamento, verificando sempre, o destino do lixo, que destino eu vou dar a esse imuno biológico que venceu, que destino eu vou dar a esse imuno biológico que o frasco já está vazio, orientar e registrar a assistência, organizar o arquivo, e a avaliação das atividades desenvolvidas. É através dessa avaliação que a gente consegue obter metas, consegue planejar estratégias, para conseguir atingir os objetivos. A gente vai falar agora um pouquinho da questão da arrumação da geladeira. A geladeira ela precisa ser uma geladeira comum,
é um freezer comum, não necessário uma duplex, não é ideal ser uma geladeira duplex, mas sim uma geladeira comum. Na primeira prateleira, a gente deve sempre colocar as vacinas que estão sendo sempre submetidas a uma temperatura negativa. No caso da vacina oral da poliomielite, a febre amarela, a tríplice viral e a tetraviral. Na segunda prateleira, devem ser colocadas as que não são submetidas a uma temperatura negativa, no caso tétano, hepatite B, pentavalente, a influenza, a DTP, meningocócica, a vacina inativada da polio, a rotavírus e a pneumocócica. Na terceira prateleira, é importante que a gente deixe reservado para a questão dos diluentes, dos soros e as vacinas que a gente tem que podem ser estocadas. Entre a segunda e a terceira prateleira, colocar o termômetro de coluna, né? Nesse termômetro a gente vai verificar a máxima e a mínima da temperatura interna dessa geladeira. Aqui é uma demonstraçãozinha de uma geladeira simples, né? Na qual a gente deve sempre deixar a gente tem na parte inferior da geladeira uma bandeja, né? Uma gaveta, na verdade, que é destinada aos legumes. No caso da gente não vai ser destinada aos legumes, e sim, né, a gente deve manter essa gaveta, e nessa gaveta a gente acondicionar garrafas, de preferência com corantes, né, para que não possa haver nenhum acidente, e de 6 a 12 garrafas no máximo. Isso é muito importante para a questão de manter sempre aquela temperatura adequada. No congelador, é importante também a gente deixar essa porta desse congelador, né, não tirar essa porta, e para ser acondicionada as bobinas de gelos. As bobinas de gelo, elas devem ser colocadas inicialmente horizontal, né, para que elas não possam, para que aquele líquido ele seja congelado, e posteriormente guardar vertical. Os cuidados básicos da geladeira, eles são simples, né? Manter sempre essa geladeira fechada, e de preferência que a gente possa afixar, né, um papel, um aviso que mantém a geladeira fechada e abrir o mínimo possível. O uso da tomada, ele precisa ser exclusivo. Essa geladeira ela precisa estar num local em que o uso da tomada seja só para ela. Ser instalado em um local arejado, né? Longe da parede, sem luz direta, sem radiação de luz direta. Colocar a base da geladeira num suporte em que possa ter rodas, que aí sim precisa ser movimentado ou não, para que a gente não possa desnivelar essa geladeira. Não armazenar nada na porta dessa geladeira. Essa geladeira é exclusiva para vacinas. Certificar-se de que a porta realmente está vedada, se essa borracha dessa geladeira é nova, se precisa ser trocada, se não, né, observar a troca desse freezer. Fazer o degelo pelo menos de 15 em 15 dias, ou quando você perceber que aquele gelo está com mais de 5 centímetros, 0,5 centímetros de gelo, né? E não colocar qualquer elemento na geladeira que dificulte a circulação do ar. Como, né? A gente botar depósitos fechados, né? Essa geladeira ela precisa estar atenta à circulação de ar para que não interfira na temperatura dos imunos biológicos. A gente vai falar agora um pouquinho de rotina. Seja uma unidade básica de saúde ou qualquer serviço que tenha uma sala de vacinação, que preste esse serviço à população, ela precisa criar rotinas. E o início de trabalho diário numa sala de vacinação, ela precisa ser iniciada pela limpeza da sala. Essa limpeza da sala, ela não está só colocada para as pessoas que fazem a limpeza geral, né, dos serviços gerais, mas sim também da equipe que trabalha dentro daquela sala de vacinação. Seja na observação de uma pia, seja na questão da observação da bancada, onde vai manipular a questão dos imunos biológicos, ver como é que está meu descartex, se ele está cheio, se ele não está, né? A verificação da temperatura do refrigerador, ela deve ser colocada de uma forma muito criteriosa. Por quê? Porque o nosso imuno biológico, eles precisam estar submetidos em uma temperatura de 2 a 8 graus. Então, essa temperatura, ela deve ser registrada, temperatura mínima, máxima e momento. Então, no início da sua jornada de trabalho, ela precisa ser verificada. Verificar o prazo de validade dos imunos biológicos, né? Sempre observar
Quais são os imunobiológicos que estão com vencimento mais próximo? Então vamos colocar esses imunobiológicos para frente, para que eles possam ser utilizados de uma forma mais rápida do que os outros. Né? Retirar e arrumar as caixas térmicas, os imunobiológicos utilizados no dia. No slide anterior a gente falou da importância de não estar abrindo a geladeira sempre. Então, iniciou a sua rotina de trabalho, procure colocar os imunobiológicos dentro de caixas térmicas, né? Acondicionados em caixas térmicas, para que a gente possa utilizar esse imunobiológico da caixa térmica sem estar abrindo e fechando a geladeira. A conservação dos imunobiológicos, como eu falei, ele pode ser feito, né, em caixas de isopor retangular, com capacidade de 7 litros, né? E essa tampa ela deve ser ajustada, não aquela tampa móvel, num período de até 4 horas. Ao organizar a caixa térmica para o início da jornada de trabalho, ela deve ter os seguintes cuidados. Né? A gente retira as bobinas de gelo, né? A gente usa a bobina de reciclável de gelo, a gente retira do congelador, mas deixa que essa bobina de gelo ela fique ambientada, né? Aclimatada, como a gente costuma dizer. Aquela névoa de gelo, ela deve ser descongelada para que a gente possa acondicionar os que ela possa ser guardada dentro dessas caixas térmicas e acondicionados os imunobiológicos corretamente. Né? Aqui a gente demonstra um freezer, a qual está guardado as bobinas de gelo, e a gente ambienta essa bobina de gelo, né? Antes de colocar na caixa térmica. Posteriormente a gente coloca os imunobiológicos. Essa temperatura interna dessa caixa também deve ser submetida a de 2 a 8 graus Celsius, né? Monitorado por um termômetro de cabo extensor. A importância do termômetro, que a gente deve sempre frisar. As bobinas de gelo, elas devem ser dispostas de uma forma que os imunobiológicos eles fiquem realmente ilhados. Os imunobiológicos eles deverão ser acondicionados em copos plásticos. Nunca a gente deve colocar esse imunobiológico diretamente na bobina de gelo, que a gente pode congelar essa vacina. E manter a caixa térmica também longe da luz solar e com calor direto. A rotina do trabalho, né? O encerramento do trabalho diário. Esse encerramento, como é que a gente vai realizar? Né? A gente vai separar as fichas de controle para busca ativa. Então, como a gente é dividido na unidade básica por microáreas, então a gente tem os agentes comunitários de saúde fazendo essas buscativas nessas microáreas, na qual a gente tem por dia as microáreas que são vacinadas, e no caso de surto, a gente tem um número de pessoas a vacinar. Né? Então, essas fichas de controle, elas não servem de suporte para que a gente possa fazer essa buscativa de pessoas que não se vacinaram, que precisam ser vacinadas. Arquivar essas fichas de controle, né? Desprezar as vacinas com prazo de validade vencido. Né? Então, a gente faz todo esse controle novamente, guarda os imunobiológicos que estavam na caixa térmica e coloca novamente nos refrigeradores, verificar e anotar a temperatura, retornar as bobinas de gelo para o freezer, lavar a caixa térmica, enxugá-la e guardar em um lugar seguro. Né? A gente guarda todo o material e faz a limpeza da sala para iniciar no dia seguinte. Aí a gente tem como rotina mensal o encerramento das atividades, que é com o preenchimento do boletim mensal de doses aplicadas, na qual a unidade básica de saúde é responsável por seu boletim, para serem encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, que tem como objetivo consolidar essas doses aplicadas das unidades básicas de saúde e encaminhar ao Ministério da Saúde, né, para que o Programa Nacional de Imunização possa registrar. Mensalmente a gente deve fazer essa revisão desse arquivo, né, a gente deve fazer a perda dos imunobiológicos, né, quantos imunobiológicos se venceram, quantos imunobiológicos foram perdidos, quantas doses a gente não conseguiu aplicar em tempo hábil, né? Avaliar as coberturas vacinais das áreas de abrangência para a tomada de decisões, né? Aí vem a questão das estratégias, do objetivo e das metas. O acolhimento. Na unidade básica de saúde ou qualquer instituição de saúde, o acolhimento é primordial, né? E esse acolhimento, ele deve ser feito através da triagem. A triagem. Numa sala de vacina, de uma unidade básica de saúde, a primeira coisa que a gente deve observar é verificar
se aquela pessoa, adulto, criança ou adolescente, se ele está realizando a primeira vacinação. Se está, saber o estado de saúde, orientar quanto ao esquema de vacinação, fazer registro no cartão, na ficha de controle e no mapa diário. Cadastrar os usuários novos em prontuários eletrônicos, que é uma ferramenta que nós já possuímos na maioria das unidades básicas de saúde. Aprazar as vacinas subsequentes e realizar a administração. Na administração do imunobiológico, a gente deve sempre observar, verificar qual o imunobiológico que vai ser administrado, verificar a idade, lavar as mãos, examinar o produto e a data de validade, preparar e administrar o imunobiológico de uma forma adequada, vendo a via de administração, vendo qual agulha, qual a seringa que eu devo administrar, rubricar o cartão de vacinação, registrar no prontuário eletrônico, aprazar e reforçar a orientação e lavar as mãos. Vacina tríplice viral em situação de surto. A vacina tríplice viral em situação de surto, a gente tem como público-alvo crianças de 6 meses a adultos até 49 anos, que nunca tenham tido suas doses, né, na rotina. De 6 a 11 meses, a gente só dá uma dose única. De 1 ano a 19 anos, a gente dá 2 doses com intervalo de 30 dias. E a partir de 20 anos, a gente só dá uma dose. Essa dose, se ela for administrada antes dos 20 anos, ela deverá ser feito mais uma dose. A via de aplicação é subcutânea, na região do deltoide. Né? Essa região ela deve ser realizada numa prega do deltoide, utilizando apenas os 2 dedos, evitando o levantamento da face muscular. Nunca deve ser aspirada. A agulha ela deve ser curta, de 13 por 4,5, podendo ser introduzida no ângulo de 90 graus em adultos e de 45 a 60 graus em crianças. A administração ela deve ser sempre lenta, pois ela trata de um tecido menos irrigado, né? Geralmente indicado a vacinas de vírus atenuado. Aplica-se apenas 0,5 ml do imunobiológico. E a vacinação extramuro, né? É uma estratégia que se utiliza para que possa captar o maior número de pessoas vacinadas, né? Que a gente sai daquela zona de conforto da sala de vacinação e realmente vai para as ruas, né? Seja ela num ponto fixo, ou seja aquela vacinação de casa em casa. Vacinação, direito, dever e respeito à vida. Obrigada.